Existem alguns lugares do mundo que inspiraram alguns jogos ou filmes por conta da sua temática ou história por trás do local. Um exemplo é a Mansão Rimuro que trouxemos no canal, mas você conhece Centralia? A cidade que está queimando há 59 anos e inspirou os filmes de Silent Hill, que é inspirado no jogo de mesmo nome. Por conta da sua neblina intensa, hoje irei falar sobre a história da cidade fantasma chamada Centralia. Há muitos anos atrás, esta pequena cidade já foi bastante movimentada e tiveram alguns habitantes. Hoje em dia, na data que esse vídeo está sendo lançado, o número de habitantes que vivem em Centralia são de 9 pessoas. Tudo teve início em 1841, quando foi fundada uma vila que continha 1.400 habitantes e se chamava Centerville. Após um engenheiro de mineração se habitar em Centerville, ele trouxe uma forma de renda que viria a ser o maior dentro da vila, e essa forma de renda era a mineração de carvão. Com isso, a pequena vila foi crescendo e se tornando uma cidade com o nome que conhecemos, Centralia. Todos os anos em Centralia, a prefeitura juntava o aterro de lixo em algum local e queimava. E em todos os anos que fizeram isso, tudo acontecia normalmente, exceto em maio de 1962, quando o aterro ocupava uma antiga mina a céu aberto abandonada. Os bombeiros tentaram apagar o fogo no aterro, porém ficou resquício de incêndio no local, e entrando em um buraco no qual não tinha sido visto pelos responsáveis de averiguar o terreno para ver se estava apto à queima do aterro. Assim, queimando o subsolo e atingindo uma mina vizinha abandonada de carvão. O fogo poderia ter sido contido no início. Um engenheiro de Minas ofereceu-se para fazer o serviço por apenas $175 para escavar e conter o incêndio. E outro mineiro do povoado também se ofereceu, e por um preço ainda menor, apenas em troca de uma parte do carvão. Porém, o incêndio virou um assunto do Estado todo complicado, e que impediu as decisões de forma rápida e o fogo só se estendia. Sem que as chamas pudessem ser apagadas, os moradores de Centralia começaram a ter diversos problemas de infecções respiratórias, já que as suas casas eram constantemente bombardeadas por monóxido de carbono. Ainda assim, especialistas afirmavam que a situação estava sob controle. Além dos gases tóxicos, muitos outros perigos foram assustando os moradores de Centralia. O dono de um posto de gasolina fechou as portas em desespero após descobrir que a gasolina no tanque subterrâneo do posto estava com mais de 75 graus Celsius. E em 1981, as autoridades decidiram tomar uma atitude, depois que um garoto de 12 anos chamado Todd Domboski caíra em um buraco que se abriu no seu quintal de sua casa. Todd conseguiu agarrar uma raiz exposta da árvore que estava nas proximidades. Ele continuou a gritar por ajuda enquanto se segurava lutando por sua vida. Felizmente, ele conseguiu sair com a ajuda de um primo. Ele saiu coberto por lama quente, mas fora isso ele estava bem. Todd poderia muito facilmente ter morrido naquele dia, e o acidente fez com que o Congresso dos Estados Unidos gastasse $42 milhões para tirar mais de 1.000 moradores da cidade, o que consequentemente fez com que mais de 500 construções fossem demolidas. Algumas famílias se recusavam a abandonar a cidade, mesmo sob aviso do governo e várias tentativas de removê-los da cidade. E em 1992, o governador do estado na época, Bob Casey, declarou domínio em todas as propriedades da cidade, condenando todos os seus edifícios e declarando que a cidade era um lugar de alto risco. Os moradores que permaneceram na cidade contrariando as ordens do governo entraram na justiça contra essas decisões, mas todas as suas tentativas falharam. Eis que no ano de 2002, a Companhia de Correios dos Estados Unidos revogou o código postal na cidade. Com isso, a cidade não mais existiria legalmente. E mais nada dessa data em diante endereçado a Centralia foi aceito.
Anos mais tarde, o governador do estado nos anos de 2009, Ed Rendell, iniciou os processos de despejo formal de todos que ainda permaneceriam na cidade. E assim, Centralia tornou-se apenas o nome de uma cidade que já não mais existia. Alguns casos sobrenaturais também foram relatados por turistas e dos poucos moradores que restam na cidade. Algum desses relatos envolve a densa névoa que envolve o local. Pessoas que vestiam roupas de mineradores que caminhavam pelas ruas e simplesmente sumiam. Sons estranhos dentro das casas abandonadas. Estranhas visões de seres incompreensíveis nos cemitérios. E além de pessoas que chegaram a afirmar de terem sentido uma constante sensação de estarem sendo observadas. Existem 2 relatos que se destacam sobre o sobrenatural na cidade. O primeiro relato é sobre um grupo de 3 amigos que foram conhecer a cidade durante a sua viagem. Por saber que Centralia tinha uma fama de mal-assombrada, eles decidiram fazer uma visita. Eles foram até a cidade e começaram a observar as tenebrosas ruas vazias e os poucos edifícios abandonados ainda restantes. Eles então chegaram até um dos cemitérios da cidade e decidiram explorá-lo. Havia muito vapor saindo do chão do cemitério, e os 3 amigos ficaram fascinados ao ver o fenômeno. Eles estavam checando alguma das lápides do cemitério, quando ouviram uma voz bizarra que parecia vir do fundo da terra. Eles ignoraram, acreditando que pudesse ser a voz de outra pessoa que estaria passando no local. Então eles ouviram a voz novamente, que dizia claramente: "Deixe esse lugar." Após ouvir isso, os 3 amigos correram para o carro para fugir daquele local. E então eles escutaram um sussurro que dizia: "Por quê? Por que você fez isso?" Após isso, eles fugiram e afirmam que aquela voz era real e que os 3 escutaram aquilo. E o segundo relato é de um casal que foi visitar Centralia e entrou em uma casa abandonada de 3 andares. O casal então ouviu passos no andar de cima da casa. Então perguntaram se havia mais alguém ali e subiram até o segundo andar. Eles ouviram os passos novamente, mas dessa vez parecia estar descendo. Então eles esperaram para ver se realmente tinha alguém. Até que o som chegou e não tinha ninguém. Apavorados, eles saíram da casa ouvindo os passos de lá de dentro. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Espero que tenham gostado da história de Centralia, o verdadeiro Silent Hill. Caso tenha gostado, deixe o like para o YouTube recomendar para mais pessoas. Nos ajuda bastante. E se inscreva aí no canal também. Muito obrigado pelos 200 inscritos. Essa semana irá ter vídeo todos os dias em comemoração a isso. Muito obrigado e até amanhã.